Olá, adolescentes! Sejam muito bem-vindos à nossa lição interativa. Estamos muito felizes de ter você aqui. Eu sou Evelyn Gessner e hoje nós temos um convidado. Convidado? Fale mais sobre você. Olá, tudo bem? Me chamo John Wesley, tenho 18 anos. Gosto muito de ouvir músicas instrumentais, calmas, relaxantes. Gosto muito de instrumentos também, musicais, eu toco flauta. Wesley falou que gosta de músicas calmas e relaxantes, mas quando ele vai tocar os hinos na igreja, ele gosta de ir rápido, viu? Wesley, conta pra gente qual é o título do nosso primeiro tópico. Os 4 animais. Os 4 animais. O nosso texto-chave, pessoal, espero que você esteja aí com a sua lição ou com o seu aplicativo acompanhando a gente. É o nosso texto-chave que diz, Daniel, capítulo 7, verso 2, que diz: Daniel disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os 4 ventos do céu agitavam um grande mar. Olha, é interessante porque agora nós vamos iniciar a parte profética do livro de Daniel. No trimestre passado nós estudamos sobre a parte histórica de Daniel e a gente aprendeu bastante. E agora a gente vai se aprofundar nas revelações que foram feitas para ele. Nós também vamos ter a oportunidade de entender o que esses símbolos vão identificar no futuro. Ainda tem mais, né? Tem o Pense Nisso também, que diz o seguinte: a história das nações nos fala até hoje, por mais que são impérios que caíram já faz tempo. Deus prepara um lugar em seu grande plano para cada nação e cada indivíduo. O prumo na mão daquele que não erra mede não só os homens, mas também as nações. Todos estão decidindo o seu destino pelas próprias escolhas e Deus está gerenciando tudo para a realização dos seus propósitos. Não é porque nós temos um Deus onipotente que significa que nós não temos liberdade para escolher os nossos caminhos. Como acabamos de ler, nós sim temos, mas Deus continua no controle de tudo, fazendo com que tudo se encaixe de acordo com os seus propósitos. No nosso primeiro tópico, o livro de Daniel e os símbolos proféticos, nós temos aqui o início oficial das nossas profecias. Wesley, conta pra gente. Você prefere que se chame de John ou de Wesley? John. Então tá bom. John, quando Daniel recebeu a visão registrada no capítulo 7? Aqui o texto bíblico de Daniel, capítulo 7, verso 1 e 3, diz que no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho. Eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar, dizia ele. 4 grandes animais, cada um diferente dos outros, subiam do mar. Então aqui, Daniel recebeu essa visão no primeiro ano do último rei da Babilônia, enquanto estava em sua cama. Que interessante isso que o John trouxe, de que Belsazar foi o último rei da Babilônia. Então ele recebeu isso daqui já na virada dos impérios, apesar de que ele não sabia que era esse momento chave que ele estava vivendo. Bom, nessa profecia, nessa visão, como você mencionou, ele viu 4 animais. E agora a gente vai se aprofundar no como eram esses animais e o que eles simbolizavam. Nosso segundo tópico, o leão voador Babilônia. Como a Bíblia descreve o primeiro animal império, John? O primeiro animal parecia um leão e tinha asas de águia. Eu o observei até que as suas asas foram arrancadas e recebeu coração de homem. Então aqui o primeiro animal é um leão com asas de águia, símbolos de poder e rapidez. Símbolos de poder e rapidez, que legal que você mencionou isso. Porque imaginar um leão com águia, com asa de águia é uma coisa assim meio estranha, né? Muito estranho. Parece que alguém comeu coisa demais e dormiu. Mas, na verdade, cada detalhe das profecias tem um símbolo muito específico. Então, as asas de águia simbolizavam a rapidez com que o reino seria estabelecido, ou o animal, né, que ele simbolizava. E tem também outros símbolos que são mencionados aqui na nossa lição. Wesley, o que significam ventos? Aqui significa que a fase de conquistas rápidas terminou. E que Nabucodonosor, que antes era uma fera conquistadora, acabou reconhecendo o poder de Deus e o coração do homem. Uhum. Aqui também é mencionada a questão dos ventos. Os ventos simbolizam o quê dentro das profecias? Então, aqui, as asas serem arrancadas significa que a fase de conquistas rápidas terminou. E Nabucodonosor, que antes era uma fera conquistadora, acabou reconhecendo o poder de Deus e dos homens.
Eu acho que é um dos poucos reinos que teve uma oportunidade e realmente aceitou essa oportunidade de reconhecer a Deus. Tudo bem que ele teve umas medidas meio drásticas no caminho, né? Detalhes assim singelos, mas quando ele passou pela experiência dele, no final, em vez de se tornar mais arrogante, presunçoso e orgulhoso, ele reconheceu que realmente quem estava no comando era Deus. E então tendo essa oportunidade de transformação de coração. E aí, quando a gente vai para B, a gente percebe que a gente já respondeu essa pergunta, porque o John comentou justamente essa questão do que significa esse arrancar das asas, e as asas significam também a rapidez com que o reino se estabeleceu, e quando ela foi arrancada foi essa mudança de coração que Nabucodonosor, né, aceitou reconhecer a Deus como supremo. Então, vamos para o nosso terceiro tópico. O urso que se levantou de um lado, ou o reino da Medopérsia. Depois, então, do leão, aparece um outro animal. Pergunta A, como a Bíblia descreve o segundo animal, ou império? Aqui, em Daniel capítulo 7, verso 5 a seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um de seus lados, e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Então aqui, como a Bíblia descreve esse animal, era um urso, né, que se levantava mais de um lado e tinha 3 costelas na boca. E por que o urso se levanta de um lado? Aqui, o urso representa o Império Medo-Persa, que era sanguinário, cruel, realmente gostava de fazer muita bagunça. E ele se levanta de um lado porque a Pérsia era a parte mais forte da aliança. E as 3 costelas são as nações conquistadas para garantir sua grandeza. No caso da Babilônia, Lídia e o Egito. Muito bem. Então, a princípio, o reino da Medo-Pérsia se estabeleceu com uma força, uma ênfase na Medo. Mas então, conforme o tempo foi passando, a Pérsia se tornou mais forte. Então vocês percebem que em profecia tudo realmente é simbólico e é muito rico estudar os detalhes. Porque o urso se levanta de um lado, então parecia que aquele lado era o mais forte, mas aí ele se estabelece no outro, simbolizando que não seria assim como foi imaginado. Então a Medo-Pérsia se estabelece. E, como você mencionou, ela arrancou alguns países, né? Então, a Babilônia, a Lídia, que hoje, originalmente, não existe mais, né, esse país, mas são províncias modernas da Turquia. Então, aqui na nossa lição tem o nome delas. Se você quiser pesquisar e saber exatamente onde se encontra, fica à vontade. E também o Egito, não é mesmo? E depois do urso, teve mais outro bicho. Quarto tópico, o leopardo de 4 cabeças, a Grécia. Tá, como é que Daniel descreveu a Grécia? Daniel descreve esse animal, que é o leopardo. Nas costas tinham 4 asas. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridades para governar. Aqui o animal era um leopardo com 4 cabeças, de extremas velocidades. E aqui é interessante que representa a Grécia de Alexandre, o Grande. As asas mostram que ele foi ainda mais rápido que a Babilônia, chegando até a Índia antes dos 30 anos. As 4 cabeças simbolizam a divisão do império entre seus generais, após sua morte por malária e embriaguez. Interessante. E você tem o nome dos generais? Cassandro, Lisimaco, Ptolomeu e Seleuco. Eu gosto do Ptolomeu porque ele ficou com a parte, ou ele conseguiu conquistar a parte do Egito. Então, a famosa Cleópatra, que surgiu depois, em que inclusive vai aparecer nas profecias, viu? Até Cleópatra entrou no meio. Então, ela vem da dinastia que surgiu a partir de Ptolomeu. Então, no momento em que eles estavam estabelecendo ali o reino da Grécia, depois que Alexandre o Grande morreu, eles também estavam estabelecendo outras partes vindouras das profecias. É interessante notar que Lisímaco e Cassandro, eles não foram tão poderosos assim. Logo, a história diz que eles foram engolidos por outros reinos, por outros povos, mas Ptolomeu e Seleuco permaneceram por mais tempo e tiveram mais participação na história. E depois, então, do leão, do urso e do leopardo, chegamos no quarto animal. No nosso quinto tópico, uma fera terrível e espantosa, Roma. Conta pra gente, John, como é que Daniel descreve o quarto animal? Então, aqui Daniel descreve esse quarto animal como um animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro e tinha 10 chifres.
Aqui é um animal sem comparação no mundo natural, extremamente destrutivo. Ele era tão terrível que o Daniel não conseguiu distinguir nada parecido. E por isso que ele falou, é uma fera. Entendeu? Eu não entendi, quando surgir a gente vê. Uma fera terrível e espantosa. E olha só, tem 10 chifres, né, nessa fera. Isso mesmo. Lá no futuro a gente vai ver que cada chifre tem o seu símbolo. E a gente vai descobrir o seu significado. E ela não era mansinha, né? Não, a bichinha era feroz. Tá, mas que privilégio especial Deus deu ao povo do Império Romano? O privilégio aqui, que conta em Mateus capítulo 1, verso 21, menciona um privilégio específico, não específico dado ao povo do Império Romano, né? Pelo contrário, Mateus foca no privilégio dado a José e, por extensão, ao povo de Israel, de receber o Messias, afirmando, e ela dará à luz a um filho e chamarás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O seu povo refere-se inicialmente aos judeus, mas o plano da salvação estendeu-se a todos. Exatamente. Então, durante o tempo de reinado dessa fera, Jesus veio a esse mundo, nasceu e viveu e morreu por nós. Realmente, por mais que ela não fosse gente boa, ela realmente recebeu um privilégio incomparável. E aí, dessa história toda, qual é a moral? Tópico 6. Aqui, as profecias que o grande Eu Sou fornece unem o passado e a eternidade no futuro, né? E aqui uma reflexão que eu fiz para nós. Aqui a lição enfatiza que o mundo está em agitação e os sinais dos tempos, guerras, fomes, enchentes, turbulências, terremotos, mostram que estamos no limitar dos grandes eventos. É verdade. Os primeiros 3 animais, a gente sabe que eles já foram vencidos, mas a quarta fera continua viva. E então, quando ela finalmente for abatida, antes disso nós vamos ter alguns eventos aí importantes, e aí entra a importância da reflexão do John. O grande Eu Sou não nos revelou tudo isso para que nós ficássemos com medo, muito pelo contrário, para que nós tivéssemos certeza de que Ele está no controle e que nós podemos confiar nele. Afinal, Ele já sabia de tudo isso e fez questão de nos contar. Adolescentes, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, John, pela sua participação e nos vemos na próxima lição.